Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na nossa apostila. Muitos de vocês já fizeram, já entregaram, né? Mas tem alguns aí que não conseguiu entregar. Não sei se não conseguiu fazer também. Vamos fazer um comentário geral aqui sobre essa apostila, tá? Essa apostila trata do iluminismo, né? O movimento que vai começar no século XVIII, em oposição ao antigo regime, que foi um período depois da Idade Média, né, até o século XVIII, chamado Antigo Regime, né, em que os reis predominaram com suas ideias e seus pensamentos absolutistas. Então, no início aqui nós temos uma imagem, né, aqui de um pensador iluminista chamado Voltaire. Tá? Então, o que ele diz aqui, pessoal? Começa só para a gente ter uma ideia aqui. Essa imagem diz o seguinte: posso não concordar com uma palavra do que dizes, né? Mas defenderei até a morte o direito de defendê-lo. Tá? Então, Voltaire ele tá falando aqui, né, que as pessoas podem ter pensamento diferente do meu, mas eu deixo ele falar à vontade, tá? O direito dele falar à vontade. Então aqui você faz uma reflexão em cima desse pensamento de Voltaire, né? E aí você vai dizer aqui nessas linhas, né, se esse pensamento dele pode ser caracterizado como uma tolerância em relação à liberdade de expressão, hoje em dia, né? No seu grupo de amigos, você respeita as opiniões diferentes da sua, né? Aí você vai escrever aqui o que você pensa disso, tá? Então aqui, pessoal, o antigo regime, nós vamos falar bem assim por cima, bem rápido, tá? Só para vocês ter um guia assim para ler, tá? Então o antigo regime foi um período, né, depois da Idade Média, né, vai até o século XVIII. Do século XVIII para cá, vai ocorrer o pensamento iluminista, né, em oposição ao antigo regime, né, que era aquele. Então a política desses reis absolutistas era o mercantilismo, né? Qual que era a característica disso, pessoal? Era o absolutismo monárquico, o poder da verdade revelada pela fé, né? Então são uma das principais características. Aqui nós temos um quadro aqui desses pensadores, né? Desses pensadores absolutistas que defendiam o rei, né? Defendiam o absolutismo do rei, tá? Nós temos vários aí, né? Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet, né? E esses pensadores eles vão predominar lá na Europa, né, com suas ideias, apoiando o rei lá naquele período lá. Então a política do rei desse período é denominado mercantilismo. O que seria a característica desse mercantilismo? O entesouramento do Estado, né, através de acúmulo de metais preciosos, né, que o rei defendia. Tá? Então aqui nós temos aqui embaixo, vamos passar aqui, Estado absolutista, ele defendia essa política mercantilista que tem o objetivo de quê? Conseguir metais preciosos, né? Entesouramento do Estado e fortalecimento do poder real. Como que eles conseguiam isso, pessoal? Através do protecionismo, do colonialismo, da pirataria, da balança comercial favorável, tá? E com o passar de tempo, essa política, né, esse absolutismo, o antigo regime vai entrar em crise e vai surgir esse pensamento aí, denominado pensamento iluminista, né, que defendia o quê? O racionalismo, a razão, né, ideia seguida de uma forma de contestar o antigo regime. Quais eram as principais características desses pensadores, desse pensamento iluminista, né? Era o anti-absolutismo. O poder do rei, segundo os iluministas, deveria ser limitado, né? O antimercantilismo, que seria a intervenção do Estado na economia, né? O intervencionismo de uma outra política em relação ao do Estado. Anticlericalismo, que era a oposição da influência da igreja, tá?
Aí nós temos aqui o pensamento, o que predominava esse pensamento iluminismo, vocês vão ler aí com mais calma, né? O que esse período das luzes, o que era o período das trevas que eles consideravam, e o que eles defendiam, né? A liberdade econômica, sem a intervenção do Estado na economia, por exemplo, aqui, né? Antropocentrismo, que era o poder do homem, né? da razão, da ciência, né? O homem deveria ser o centro da atenção. A burguesia nesse período vai dominar também, né? E durante esse período aí também nós vamos ter déspota, né? Alguns reis que vão aderir a esse pensamento iluminista. Eles vão ser denominados de déspotas esclarecidos, né? Eles vão ter esse apelido aí, né? Que era um déspota, mas era esclarecido, defendia a ideia da razão aí, né? Com o predomínio sobre outras ideias. Bom, as ideias iluministas tinham como fim a liberdade, igualdade, fraternidade, né? O que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, conhecido até então como o século das luzes. Defendia o uso da razão, da luz, contra o antigo regime, né? E isso vai influenciar a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. No Brasil também vai chegar essas ideias, na América Espanhola, né? Aqui no Brasil vai estar muito marcante essa influência na Inconfidência Mineira, né? Eles vão criticar o antigo regime, o absolutismo, né? E nós temos aqui os principais pensadores, John Locke, Adam Smith, né? Voltaire, Rousseau, Diderot, né? E aqui nós temos o que cada um pensava. Cada um desses pensadores iluministas, né? Não é aqueles pensadores absolutistas, não. John Locke, Voltaire, Montesquieu, né? Rousseau, Quest, né? Adam Smith. Então tem as ideias do que ele defendia, tá? Nos seus pensamentos. E aqui nós temos uma coisa sobre imigração, tá? É um assunto de geografia, mas está aqui porque o homem é um ser por natureza que migra, né? Migra de um lugar para outro constantemente, tá? Aqui faz uma alusão das migrações humanas, né? Desde do período lá a 2000, né? Há 2 milhões de anos, há 2.000 anos. Então, muito período histórico que os homens perambularam pelo planeta todo em busca de condições melhores para a sobrevivência, né? Mas quem que diz isso, pessoal? A ciência, através da arqueologia, de outras ciências aí que estudam o homem, né? Como que ele migrou. Aqui é um sítio arqueológico, o homem retira materiais, né, das antigas civilizações e faz a contagem do tempo, né, que aquele material tem e chega a uma conclusão, né, a respeito disso, uma conclusão provisória, tá? Não é definitivo. Porque ciência não é definitivo, né, absolutista. É uma ciência, ela hoje é verdade, amanhã pode ser que surjam outros estudos e coloca aquela verdade já não como verdade mais, tá? Então aqui tem toda a história do Homo sapiens, de todas as espécies que surgiram antes do ser humano, né? Nós somos na realidade o Homo sapiens sapiens, né? Mas antes da gente surgiu várias espécies, né, que perambulou pelo planeta todo com suas migrações, tá, pessoal? Então aqui conta que o homem surgiu no continente africano, depois disseminou por vários outros continentes, a Europa, a Ásia, a Oceania, né? a América, tá? Então, assim, o homem é um ser que migra constantemente, né? Desde o surgimento das espécies Homo, ele perambula pelo planeta. Aí nós temos a migrações internas, que está relacionado mais à migração da Idade Moderna, né? E o ser humano desloca de uma região para outra em busca de melhores condições também, né? Aí nós temos o êxodo rural, que as pessoas saindo do campo indo para a cidade. Aí a migração da área rural urbana ou da urbana para urbana, né? A migração sazonal, que é aquele tipo de migração que você vai trabalhar
numa dada região, né, numa cidade o dia todo e no final do período você volta, né? Pendular, que você também sai em direção ao trabalho, né, por um período e volta, tá? Esse sazonal aqui, pessoal, falei, ela está relacionado por exemplo, está existindo colheita numa dada região, o homem vai para lá, passa o dia, né, as semanas, enquanto durar a colheita, aí depois da colheita ele volta para sua origem, né? Esse é o sazonal. E pendular é esse que eu tinha falado no lugar dessa, né? Nomadismo seria o deslocamento, né, de pessoas em constante em busca de alimentos, abrigo, tá? Isso não é muito característico da nossa sociedade, porque nós já estamos mais sedentários, né? Não estamos migrando todo dia, né? Essa prática do nomadismo, tá? E aqui começa as atividades, né? Você lê essa música aqui, né? A letra dessa música, aí depois você aqui vai dizer se essa migração que está na música ela é pendular, sazonal, diária ou externa. Interessante que você anotasse algum comentário aqui, tá? Mas se não puder, pode só assinalar a resposta. Aqui também é outra, tá? Lê o texto, depois do texto você vai marcar a alternativa correta sobre imigração, tá? Aqui outro texto também, aí você vai ler e marcar a alternativa e comentar se quiser. Tá ok, pessoal? Então tá bom. Qualquer coisa eu deixo isso aqui em um link lá no Google Form. Você pode responder antes e enviar para mim, né? Antes de você colocar na apostila para entregar na escola. Tá ok, pessoal? Falou então. Até mais então.